os julgamentos superficiais e algumas vezes rasos de alguns animes. Não é raro ver alguns otakus, fãs de animes em podcast, em algum canal no YouTube, criticando alguns famosos animes. Porém, tudo é uma questão subjetiva, eu até entendo, porém, algumas críticas são um pouco rasas e superficiais, sem nenhum tipo de aprofundamento. É como se você fosse apenas olhar e observar a ponta do iceberg, ou pegar um livro e julgar ele pela capa, ou ler apenas 2 páginas e julgar. Como também há o famoso disse-me-disse. Uma pessoa diz que tal anime é ruim, não tem história, só tem luta, chama ele de o famoso shonen de lutinha, porém não tem uma complexidade, algo mais profundo sobre o anime. Ela apenas ouve alguma outra pessoa dizer que o anime é ruim, que o anime não tem história, e acaba repetindo, dizendo que o anime é fraco, ele apenas tem uma questão e um peso nostálgico de saudosismo. Isso ocorre muito com Cavaleiros do Zodíaco, com Dragon Ball Z e com outros animes que a gente vai trazer aqui neste vídeo. A gente vai falar um pouco sobre as críticas referentes a Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo, e Dragon Ball Z. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e coloca lá a opção todas para receber todos os conteúdos e lançamentos daqui do canal. É Hora de Anime, certo? Agora, sem delongas, vamos ao assunto deste vídeo. A gente vê e observa alguns fãs falando superficialmente, de maneira rasa, que Dragon Ball Z, por exemplo, ele não tem história. Ele não tem história, não tem carga dramática, etc. Ele é apenas um shonen de lutinha sem muito aprofundamento, que só serviu para a gente assistir quando era criança. E hoje, na idade adulta, a gente só tem esses animes com uma questão e um peso de saudosismo nostálgico, que lembra os bons tempos, quando a gente não estudava, não trabalhava, ficava apenas em casa assistindo os animes, e isso traz aquela memória afetiva do anime Dragon Ball e também de outros. Porém, o problema dessa questão é que ela é bem superficial e rasa, sem nenhum aprofundamento. A gente só se lembra da memória afetiva de Dragon Ball Z por alto. Se alguém pegar Dragon Ball Z, por exemplo, e assistir agora, vai ver que não é apenas um shonen de lutinha superficial, sem muito aprofundamento dos personagens. Você vai ver que vai ter toda a questão, além de boas lutas, também de carga dramática, de personagem com personalidades fortes e diferentes uma das outras. Vários princípios e valores que são colocados, ensinados e norteados durante o anime Dragon Ball Z. Porque a crítica, em alguns casos raros, ela é mais baseada apenas em tópicos. Eles citam alguns tópicos sem aprofundamento, tipo Dragon Ball Z é um shonen de lutinha, que não tem muito aprofundamento, só foca em lutas e etc. E no caso não tem aquela questão de você analisar que Dragon Ball Z, além de focar nas lutas, foca em outras questões também, como a questão de aprofundamento emocional dos personagens, carga dramática, a amizade que os personagens têm um com o outro. Por exemplo, quando o Goku se sacrifica na saga de Cell, ele morre, ele fala do outro mundo, do além, com o Sr. Kaiô, com todos os outros integrantes, os Guerreiros Z, e tem aquela carga emocional e dramática, onde o Gohan lembra do Goku treinando como um pai excelente. E não só o Gohan, que era o seu filho, mas os outros personagens, o Tenshinhan, o Yantia, o Kuririn, o Piccolo, eles também acabam lembrando, tendo saudade e lembranças boas de Goku durante toda a trajetória, onde eles têm uma evolução e desenvolvimento pessoal. Sem falar também que aquela cena é pautada junto com a maravilhosa e ótima trilha sonora. Outro exemplo é quando o Goku se comunica com o Gohan, que estava na casa de Bulma, falando que vai participar novamente do torneio, e gera aquela trilha sonora com emoção de o pai novamente retornar e se encontrar com o filho para treinarem e lutarem juntos no torneio. Então você observa que existe uma carga dramática emocional forte, muito forte em Dragon Ball Z. Eu sei que as esferas do dragão tiram um pouco o peso das lutas e também um pouco da questão da morte, porque morreu e ressuscitou, porém também existe o limite, mas mesmo assim, toda vez que o Goku sempre acaba voltando, tem uma emoção que a gente acaba sentindo nos personagens. Então não é apenas a questão da luta de maneira superficial e rasa. A gente observa as pessoas criticando Dragon Ball Z como fosse apenas uma história de lutinha. Até mesmo no clássico ele é bem aprofundado na questão de amizade e etc. Como também no Dragon Ball Z, ele também tem aquela questão que é bem aprofundado, o anime.
na questão emocional e das cargas dramáticas. Por exemplo, quando o Android 16 ele vai falar com o Gohan, ele acaba dando uma lição de princípios e valores a Gohan, pois ele acreditava que o Gohan achava que lutar pela justiça seria pecado ou algo errado, pois o Gohan não tem aquela paixão pelas lutas. Então, o Android 16 acaba dando aquele incentivo, aquela motivação, aquele ótimo discurso ao Gohan, e o Cell vai lá e acaba simplesmente esmagando a cabeça do Android 16. E isso ativa um gatilho em Gohan e desperta todo o seu poder com uma trilha sonora excelente, ou seja, uma carga dramática, questão emocional, uma questão de um opressor que era Cell, que estava oprimindo uma pessoa indefesa, que era o Android 16. E isso, essa injustiça, acaba trazendo a Gohan um despertar do gatilho para liberar toda a sua força e energia. Então não tem aquela questão apenas superficial e rasa. Inimigos que não são convencidos com palavras. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Eu sei como você se sente. Não precisa mais suportar isso, Gohan. Primeiramente, ele dá esses conselhos e instruções ao Gohan, advertindo pela sua atitude que não queria lutar por não gostar de batalhas e violência, que no caso é diferente do pai dele, o Goku, e também do Vegeta. E depois de todo esse aprimoramento emocional que o Android 16 com Gohan, depois de tudo isso, o Cell vai lá e esmaga a sua cabeça. Porém, antes disso acontecer, ele fala algo que desperta um gatilho emocional muito forte em Gohan, para você observar que o anime não é só questão de batalhas por batalhas, lutar por lutar, como alguns criticam Dragon Ball Z. No caso, tem a luta, mas existe, além da luta, que é como se fosse um esporte para eles, que Goku utiliza a luta, as artes marciais como paixão, como um esporte. Mas não é só isso, existe uma carga dramática, emocional muito forte. E quando o Android 16 fala para ele proteger a natureza e os animais que ele tanto amou e acaba sendo morto, executado pelo Cell de maneira covarde, o Gohan desperta toda a sua energia como uma ira e o gatilho que o Android 17 falou para Gohan. E a partir disso, o Gohan explode de vez. Gohan, proteja os seres vivos e as plantas deste mundo que eu tanto amei. Conto com você. E isso desperta um gatilho emocional em Gohan para liberar toda a sua energia. Então você observa que não nessa parte, mas também teria muitos outros exemplos em Dragon Ball Z, que não é só a questão da luta em si. Existe um aprofundamento, um background dos personagens por trás de cada sofrimento e de cada questão emocional. Por exemplo, na saga de Namekusein, quando o Vegeta é morto brutalmente por Freeza, ele acaba falando para Goku tudo o que ocorreu com o planeta natal deles, o planeta Vegeta, e ele acaba derramando lágrimas e chorando. Vegeta! Por favor, acabe com Freeza, Kakaroto! Por favor, mate-o com suas mãos de Saiyajin! Então observe que existe uma carga dramática, uma história por trás, uma emoção bastante forte em Dragon Ball e não se resume apenas em um shonen de lutinha. Esses argumentos são apenas superficiais e rasos que pegam Bigu apenas na questão da nostalgia e do saudosismo, como diz. Eu lembro muito bem quando assisti esse anime quando era criança, Dragon Ball, Cavaleiros, que tem uma questão nostálgica, era bom, era isso, porém, vendo hoje em dia, não tem história, não tem roteiro. Mas essa questão também porque é uns animes dos anos 90. Mas se você parar e assistir e observar bem, ele tem história, tem roteiro, tem carga dramática, tem trilha sonora acompanhando tudo isso, boas lutas, e principalmente por ser um anime antigo, já datado, foi ele que inspirou todos os outros animes que são lançados hoje em dia. Se não fosse Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo, muitos animes, o Bigu, no caso todo o roteiro, a premissa, a derivação de anime que existe hoje em dia, todo o espírito, o contexto da questão de batalha, de lutas, do shonen, da motivação de vencer, tudo isso foi tirado dos animes antigos, Hokuto no Ken,
Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball Z, dentre outros. Então, todos os animes novos e modernos, contemporâneos que tem hoje, foram tudo tirado e inspirado desses animes. Toda a carga dramática e emoção. Outra crítica que também ocorre com o anime que sofre muito com isso é os Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. Ele diz também na questão que ele é repetitivo, que ele não tem muita história, ele é mais baseado em repetição de sagas, etc. Em algumas questões eu também concordo, porém, dizer que Cavaleiro do Zodíaco não é um anime aprofundado com história, isso também é um erro e um equívoco, apesar de que é uma questão subjetiva também. Porém, Cavaleiro do Zodíaco, além de abordar bastante a questão da amizade, que é importante hoje em dia, é algo bonito, a empatia que um tem pelo outro, tem a questão também da carga dramática. Cavaleiro do Zodíaco é um anime que é um drama, a história é dramática e pesa muito pela carga dramática, emocional dos personagens. Você vê que os personagens Seiya, Shiryu, Yoga, Shun, Ikki, dentre outros, são mais melancólicos, com uma personalidade e uma aparência mais de adulto no comportamento. É mais maduro do que outros personagens, mesmo os Cavaleiros do Zodíaco, os 5 Bronze Boys, sendo apenas adolescentes ainda. Por tudo que eles sofreram, por ser órfãos, tiveram que treinar 6 anos com muita dificuldade, eles passam essa questão e adquiriram uma ótima maturidade. Por exemplo, temos o Ikki de Fênix, que é bem introspectivo, ele tem frases boas e interessantes. O Shiryu de Dragão, que acaba tendo empatia pelos seus amigos, ele se sacrifica até mesmo para livrar. O Shun de Andrômeda e o Seiya de Pégasus, onde estavam transformados em pedras por algoz, ele se cegou, se sacrificou sem vaidades e sem orgulho, apenas para salvar seus amigos e livrar daquela situação terrível que se encontrava. Shiryu não pensou 2 vezes e com empatia acabou se cegando. E você vê que Cavaleiro do Zodíaco tem esse aprofundamento na questão da amizade e na carga dramática, e também com melhores e ótimas trilhas sonoras. Então, depois de um certo tempo que a gente acaba assistindo os animes, gostando, alguns anos depois, fica mais fácil da pessoa criticar, pois a pessoa não lembra mais com detalhes cada tópico que um anime ele abordava, como a amizade, a empatia, o amor ao próximo, a carga dramática, o emocional, personagens introspectivos, com personalidade forte, com alto desenvolvimento, e tudo isso faz o anime ficar mais rico e não ser apenas taxado como um anime de lutinha. Ele é mais do que luta. A luta é uma consequência das situações e adversidade que ocorre. Eles têm que lutar para poder sobreviver ou defender algo ou algum interesse particular. Isso acontece muito, por exemplo, com Super Campeões J, um anime de futebol, um esporte que já é datado, o anime Super Campeões, se comparando com outros animes como Blue Lock, como Hungry Art e outros animes de futebol. Aoyashi, Super Campeões é mais datado, mas foi também por causa de Super Campeões que foram existindo e derivando outros animes de futebol. Algumas pessoas criticam Super Campeões e lembram apenas dos exageros, dos chutes, que era muito comparado com Dragon Ball, um chute do tigre, chute do dragão, e também o longo caminho para chegar ao gol, como se fosse a extensão do campo fosse infinita, e tudo isso é taxado apenas como um anime de futebol. Mas quem assistiu ou quem assistir Super Campeões J, por exemplo, ou Reold, vai ver que o anime é muito mais que apenas um anime de futebol. Ele aborda várias questões emocionais do dia a dia, cargas dramáticas, personagens com tristeza profunda, e tudo isso faz o anime ser mais rico, sem falar também que ele tem ótimas cargas dramáticas e trilha sonora que acompanha o estado e a situação de cada personagem no momento. O quê? Mas como ele é rápido! É uma bala! É o filho do vento! O novo jogador Shin Aoi é o único que consegue passar a bola pelo time da Tailândia! Que velocidade! Mas ele está cercado por 5 jogadores! Então alguns acabam criticando superficialmente animes como Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco, Super Campeões, por ser um anime de futebol. A gente pensa que é só futebol e um anime raso, mas não. Ele aborda várias questões, como doença, como situação financeira dos personagens, no caso a motivação para superação e etc. E desenvolvimento pessoal, tanto na parte profissional como pessoal dos personagens. Também sempre com carga dramática, que aborda em Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco, Super Campeões e outros animes que também hoje em dia é criticado, mas apenas de maneira superficial,
Uma pessoa, no caso, superestima o anime, dizendo que ele é cult racional demais, e outro acaba subestimando, dizendo que o anime é apenas um anime de luta, tá achando apenas como shonen de lutinha, porém o anime tem mais ingredientes que acrescenta mais outros valores para o telespectador que está assistindo. Não é apenas uma questão de lutas e batalha, tem muitas outras questões que o anime acaba explorando, ainda de maneira rasa e superficial e indireta, mas ele acaba assim abordando outros temas, como mesmo o personagem Vegeta, que tem aquela angústia de querer ser melhor que o outro. Ele faz aquela comparação sempre com o Goku, que não faz bem para o emocional dele, mas isso serve como trampolim para o Vegeta, no caso, se desenvolver, como ocorre na saga dos androides e na saga de Cell, onde o Vegeta usa isso como estupim. A motivação e a comparação de superar Kakaroto acaba fazendo com que ele se transforme em Super Saiyajin pela primeira vez, e também em Super Campeões o personagem Kojiro Hyuga, que passa por uma situação financeira difícil, ele batalha muito e quer ser melhor que o Oliver, e também conseguir uma bolsa de estudo no Torro Gakuen. Então ele acaba sempre se esforçando demais em campo, ele sempre sendo aguerrido, batalhando e com uma personalidade mais forte. E Super Campeões tem esse personagem Kojiro, e em Dragon Ball tem o Vegeta, que tem muita semelhança em si e aquela motivação para poder se desenvolver. Então você vê que não é apenas futebol ou apenas lutinhas, tem mais a acrescentar os ingredientes desse anime. Então, julgando superficialmente, parece ser animes bobos, sem muita história, mas se você for observar, pegar para assistir e analisar, fato por fato, vai ver que tem tópicos integrantes sim nesses grandes animes shonens. Oi, Edmundo! Como? Mas ele jogou a bola por cima! Ô, louco! É uma jogada genial! Uau, ele é bom! Que técnica! Eu tô indo! Acabamos de receber a ficha. O número 20 chama-se Shingo Aoi, 17 anos de idade. Então, amigos otakus, chegamos ao final do vídeo, onde falamos um pouco sobre a crítica superficial. No caso aqui não estou criticando a crítica, mas estou falando apenas da crítica superficial e rasa que algumas pessoas falam porque ouviram outra falando. Uma pessoa diz que Dragon Ball, Super Campeões, Cavaleiro do Zodíaco, por exemplo, é ruim, e outra repete que é ruim sem nunca ter assistido, ou apenas assistiu há muito tempo atrás e lembra só que é um anime de luta e acaba criticando, usando isso como argumento que são apenas animes de luta, que tem nenhum outro tipo de ingrediente ou tópico além da luta, como carga dramática, a questão da emoção, emocional, a questão dos personagens bem trabalhados, com personalidades fortes, com objetivos e motivações, e tudo isso a gente encontra nesse anime, seja anime Dragon Ball Z de luta, Cavaleiro do Zodíaco ou Super Campeões, que é de futebol. A gente vê motivação e, no caso, as adversidades que cada personagem passa para poder superar seus limites e vencer na vida. E também a questão da comparação que alguns personagens têm, desenvolvimento pessoal, tudo isso faz que a trama fique mais recheada com vários ingredientes e não fique apenas no superficial, de luta ou apenas jogo de futebol. Então a crítica pode ser feita, mas no caso seria bom sempre a pessoa assistir, que fica bastante fácil apenas criticar Dragon Ball Z como um anime apenas de shonen de lutinha, mas no caso o anime vai muito mais além do que apenas jogos de futebol e lutas rasas e superficial, certo? Então terminamos aqui esse vídeo sobre uma crítica, a crítica superficial e rasa, certo? Para que você possa entender melhor sobre essas questões, que possa assistir o anime e verificar as qualidades que ele tem, não só os defeitos. Então encerramos esse vídeo por aqui, ok? Está convidado a participar do canal, se inscrever. Você que está aqui com a gente já há algum tempo, agradeço por estar aqui com a gente dando força. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal É Hora de Anime, certo? Aproveite também e vai na aba Comunidade, que a gente faz sempre, todos os dias, enquetes sobre animes e também sobre personagens de animes, ok? E também tem os vídeos shorts para que você possa assistir os cortes que a gente faz dos vídeos, certo? Então, concluímos aqui esse vídeo sobre a crítica superficial. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, curte, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo.